A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. E mais uma vez trazemos aqui um grande nome do futebol brasileiro, contando história, um cara que já ganhou muito. É mais uma produção para você aqui na AltV, com o nosso Sérgio Oliveira, o Fred Batalha e comigo também o Fábio Seródio. Aliás, esse cara a gente já entrevistou tantas e tantas vezes que parece que foi ontem, que agora há pouco eu já estava entrevistando ele de novo. Ô, Fábio Seródio, tudo bem com você? Tudo bem. Olha, o Luiz Miller é bom, inclusive, de ensaio. Para quem não sabe, o Luiz Miller é o Dr. Miguel. Ele hoje está com 59 anos de idade, um cara que rodou o mundo, foi campeão no São Paulo, no Sport Clube do Recife, no Remo, no Gambosaka, no Bragantino, jogou no Santos, na Ponte Preta, no Guarani, na Portuguesa. Ele jogou em meio mundo e tem metade de Bragança Paulista. A gente sabe que os imóveis lá ainda não passaram por nome dele, mas a metade dos imóveis da cidade de Bragança Paulista, todos pertencem ao Dr. Miguel Luiz Miller. Luiz Miller, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência com a gente. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito da sua história e vou começar por uma pergunta que ninguém fez para você. Por que Luiz Miller e não Miguel Luiz Miller? Boa, Fábio. Boa tarde. Tudo bem, cara? Depois de alguns treinamentos, alguns coletivos, vamos para a prática, né? Mas tranquilo. Então, é satisfação estar participando aqui do programa com você, com o Quartarolo, enfim. E vamos bater um papo aí gostoso sobre, enfim, futebol, né? Que é importante. Miguel, por que não? Miguel é meu nome, né? E quando eu comecei com 16 anos no São Paulo, o meu treinador na época era o Celso e o de cima o Firmo de Melo. Eles me chamaram e acharam que o Miguel não era um bom nome para ser um atleta profissional, né? Então, avaliando meu nome completo depois, chegou à conclusão que Miller seria mais sonoro, né? Vamos dizer assim. E acabei começando a ser chamado de Miller. E logo depois que eu fui, que o Rubens Minelli, vamos dizer, me subiu para o profissional, eu tinha já um outro Miller, o irmão mais velho do Miller, que veio posteriormente a jogar e ser, vamos dizer assim, ter destaque na frente aí no São Paulo. Houve a necessidade de colocar o Luiz para diferenciar desse Miller que já jogava lá. Apesar de quando eu subi, o Miller mais velho já ter sido negociado com o México na época, né? Então, por causa disso que eu acabei mudando de Miguel para Luiz Miller, e aí a minha carreira toda foi como Luiz Miller. Miguel é praticamente só conhecido na família mesmo, porque a partir do momento que eu entrei no futebol, o meu nome, o Miguel, quase que ninguém, muito poucos conheciam, né? Então, esse é o histórico o porquê do não Miguel e do sim Luiz Miller. Agora, né, Fábio Seródio, ele falou uma coisa agora que eu estava prestando atenção, e a gente sempre presta atenção nas entrelinhas para fazer a próxima pergunta, embora tenha uma pauta aí. Você chegou a São Paulo com 16 anos, ok? Hoje, jogador não começa mais com 16 anos, né, Luiz Miller? Prazer em revê-lo, prazer em tê-lo aqui. Quartarolo. Hoje as coisas mudaram bastante, né? Tá louco. Com 16 anos, hoje você vê jogador já quase que fora do país, negociando, ganhando já um absurdo aí pela idade, enfim. A gente muitas vezes trabalha com a garotada e a gente sabe o quão precoce está essa questão da idade aí, né? Então, infelizmente, na época eu acho que até comecei muito cedo, né? Porque eu era lá de Santa Catarina, fiz minha base todinha praticamente jogando salão. Futebol de salão na época era bem diferente do que é hoje, né? A técnica que se aprende, e é lógico que hoje ainda se pega muito a questão técnica com o futsal, né? Que fala hoje, e desde menino, né? Gostando do futebol, tive a oportunidade de fazer essa peneira no São Paulo e começar, né? No São Paulo, que na época também era uma das melhores bases, né, no Brasil. E aí a gente começando aí com 16, tanto é que no ano seguinte o Minelli já me utilizou em algumas partidas no profissional, né? Ficando num banco aí de um Zé Sérgio, de um Serginho Chulapa, de um Edu, de um PC, enfim, o Renato Pemucci que veio depois.
Chicão, olha com quem que eu aprendi, com quem que eu convivi numa concentração. Você imagina o que a gente aprende, não só trabalhando no dia a dia, mas convivendo e vendo os melhores jogadores da época, né? Trabalhando. E muitas vezes hoje a gente conversando com alguns profissionais, alguns treinadores, algumas pessoas mais jovens que começam, e o futebol hoje, e na época mais ainda, era muito a referência, né? Quando você começa uma carreira e você visualiza no time de cima jogadores com esse potencial, isso ajuda muito um garoto a desenvolver o seu potencial. E isso é uma questão que a gente, se for trazer para hoje, a gente sente que os jovens estão com muito pouca referência nos times de cima para você ter, para desenvolver todo o potencial que o jogador tem. Então, muitas vezes os meninos são precocemente levados para fora e acaba, vamos dizer assim, perdendo a essência do futebol brasileiro, porque a partir do momento que ele está lá, ele já não vê a técnica do brasileiro, ele vai aprender a técnica dos europeus, que apesar de ter técnica, mas é diferente de uma criatividade, né, que você tem muito mais aqui na América do Sul, né, como um todo. A gente também tem paraguaios, argentinos, chilenos e colombianos muito técnicos, né? Então isso a gente sente uma diferença muito grande do que era a minha época, o que é hoje, nessa questão da precocidade que os jogadores são conduzidos ao profissional, né? O garotinho Miguel, que apareceu no São Paulo, numa época de ouro, ele contou aí boa parte do time, chegou a ser campeão paulista em 1980, mas Isso. ele tinha uma característica. Ele era chamado na época de talismã. Essa história de ser talismã te atrapalhou no São Paulo, Luiz Miller? É velha história, né? Você, muito jovem, eu com 17 anos comecei a participar do profissional. Imagina isso na cabeça de um menino de 16, 17, 18 anos, participar num grupo que tinha sido campeão de 77, campeão brasileiro, né? E aquela cobrança, aquela toda, então a expectativa era muito grande e toda vez que eu conseguia entrar, que eu tinha a oportunidade de entrar, eu entrava muito bem e acabava daí virando essa situação. Essa situação também aconteceu muito na Portuguesa em 85, o talismã também veio à tona, vamos dizer assim, porque eu era no começo do time de 85, a gente fez a final com o São Paulo, eu não era o titular, e toda vez que o Jair Pisserni me colocava, eu fazia gol, e aí se tornou também ali, vindo já de uma história do próprio São Paulo, na Portuguesa também fazendo essa história de talismã, porque toda vez que eu entrava, acabava ajudando a equipe, dando passe, fazendo gol, e aí ficou, né, a questão do talismã, e isso também tem o lado da pressão natural, porque toda vez que você entra, as pessoas acham que você vai resolver, e futebol não é tão simples assim, você não resolve sempre, né? Mas foi uma história boa que se iniciou na minha carreira e também em outros clubes acabou sempre tendo essa questão do talismã. O Luiz Miller, a gente até fala sempre sobre isso, né? Sobre os jogadores de outros tempos. Outro dia eu estava falando com o Tostão, grande Tostão, jogador genial, que qualquer jogador de cabeça de área que faça passe certo hoje, ou que saia para jogar, todo mundo fala assim, é um jogador moderno. Aí eu falei assim, Dino Sani não era moderno? Clodoaldo, Cerezo, Zito, o próprio Dudu do Palmeiras, Falcão, Andrade, Edson Cegonha, que jogava bola demais, né? Então, grandes jogadores, Paulo César Carpegiani, estou falando de primeiro e segundo volante, que sabiam jogar. E esses caras, então, não eram modernos, eles estavam há 50 anos da frente. Então, eu estou falando, é verdade mesmo, pô. Agora, qualquer um que sabe, porque o cara hoje acha que cara que sabe jogar bola é moderno. O bom é bom sempre. E eu estou falando isso porque eu via em você um jogador, um multijogador já na época. Não se falava muito isso, mas você era um jogador aproveitável, que na época era ponta, né? Agora é jogador de lado. Jogador de lado. Você podia jogador de beirada, né? Jogador de beirada. Ponta não tem mais. E tem que jogar de pé esquerdo na direita ou de pé direito na esquerda. Você jogava, tinha dois pés, batia. Era um jogador que tinha confiança nos dois pés e jogava bem. Você podia jogar um pouco fora da área, como segundo atacante,
dentro da área, ou seja, você, a partir do segundo volante, vamos colocar assim, você podia fazer qualquer função. Ou seja, era um jogador versátil, um multijogador. Até que ponto isso realmente ajudou a sua carreira e se eu vi certo, se era realmente isso? Exatamente, pastor. Eu vou falar assim, eu não, antigamente a gente colocava muito pela numeração da camisa, né? Eu jogava tanto de 7 para até o 11, eu jogava em qualquer posição. É um jogador versátil, eu me adaptava muito a qualquer tipo dessas funções, né? Então, foi. E na época era difícil você encontrar, porque era muito bem definido as posições. Ó, você é ponta, você é meia, você é ponta esquerda, você é centroavante. E eu conseguia fazer essas funções todas, né, relativamente bem, porque eu era um jogador rápido, tinha técnica e tinha uma finalização legal. Então, acho que é por essas situações que eu acabei me moldando a várias situações e me adaptando muito bem em cima de um padrão tático que o próprio treinador definia. Então, eu acho que era uma característica minha desde o começo, né? E por isso que muitas vezes eu fui utilizado em várias funções, porque eu me adaptava muito bem a qualquer tipo de função dentro dessa questão de meia, né? Ofensivo, meia para frente, aí, fazendo essas funções, dependendo muito da condição tática do momento, né? Então, acho que tive sempre essa facilidade pela própria característica que era necessária para fazer essas funções. Além do talento natural, o que o Luiz Miller sempre teve, jogou com muita gente boa. Ele já citou o time do São Paulo de 80, Serginho Chulapa, Zé Sérgio. Na Portuguesa, jogou ao lado do Luiz Pereira, do Célio, do Alberes, do Edu Marangon, jogadores que fizeram história dentro da Portuguesa. Mas o Luiz Miller foi ser campeão de novo. Mas lá, cidade de Bragança Paulista, o primeiro título dele foi na Série B do Campeonato Brasileiro, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa experiência, ir para Bragança, ser campeão lá, e lá surgiu o tal de Professor Luiz Miller. Professor. Até já, o Vanderlei, ele praticamente deu o start na carreira dele em cima dessas conquistas do Bragantino, né? Antes, pelo que a gente ficou antes, ele tinha recém encerrado a carreira, parece que foi para a Arábia como treinador e acabou ficando um tempo lá e voltou, e ninguém conhecia. O dia que ele chegou no Bragantino, eu me lembro muito bem, a gente estava reunindo para sair para treinar num campo, e de repente a gente olhou um rapaz na arquibancada, a gente não conhecia quem era, falando: nossa, acho que contrataram um jogador novo aí, né? Ninguém conhecia. Daí o pessoal do lado: não é jogador, não, é o novo treinador que está chegando. Novinho ainda, né? Com a cara de jogador ainda. Foi esse início aí. Foi a época em 89 que ele chegou, mas em 88 a gente já tinha sido campeão da intermediária na época do Paulista aqui, né? Pelo Bragantino. Em 88 fomos campeão em 89 fomos campeão da Série B com o Vanderlei, e depois, posteriormente, campeão paulista em 90 com o próprio Vanderlei, né? Então, o Vanderlei teve 2, 3 títulos importantíssimos aqui no Bragantino, iniciando aí uma carreira vitoriosa que ele tem até hoje, né? Ô, Luiz Miller, você citou Rubens Minelli, que foi o homem que eu botou no São Paulo, que botou no time de cima, com 17 anos. Agora o Vanderlei Luxemburgo, você viu o começo, né? O início do Vanderlei Luxemburgo como treinador. Pelo que eu sei, você também trabalhou com o Parreira, que é outro Sim. Treinador extraordinário. Deve ter Foi outros nomes. vice-campeão brasileiro. Exatamente, contra o Fluminense. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. LTE Santana. Contra o São Paulo. O Fluminense foi dirigido pelo Parreira, acho que em 90. Agora, esses treinadores, né, que a gente tem que respeitar, tem uma história muito bonita. Você que conhece futebol demais, né? E quer, inclusive, ser treinador, mas parece que a CBF não deixa. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Qual foi o melhor treinador que você teve, ou aquele que você realmente falava: nossa, esse cara enxerga mais do que os outros, ou seja, ele monta o time de uma maneira muito especial, ele consegue enxergar os defeitos do adversário ou da gente, aprimorar nossas virtudes. Enfim, qual foi o melhor? Eu citei 3 aí que eu acho sensacional.
Os três são sensacionais. Agora, você pode ter outro aí também na sua cabeça. Não, tem, Cortoli. Tem mais aí, além de Minelli, Parreira e Vanderlei, tem o finado Enio Andrade, muito bom Nossa. treinador. Enfim, tem alguns que, particularmente, para mim, foram muito bons, porque onde eu ia com ele me dava bem, era campeão. Tem o Hélio dos Anjos, que hoje está no Paysandu, um treinador no início de carreira dele, a gente onde trabalhou no Remo, trabalhou no esporte, a gente foi campeão. Então, tem um treinador que, particularmente, num bojo pode não aparecer muita coisa, mas individualmente, para mim, tiveram importância. Mas dentro de todos esses, em cima do que você falou, leitura de jogo, intervalo, né? Ver e posicionar o time, né? Usar uma deficiência do adversário, quem via melhor nessa questão, porque treinador tem muito característica, né? Tem uns que conseguem analisar o jogo diferentemente de outros. Tem outros que dão um trabalho, treinamento diário, acima de alguns. Então, tem diferenças de característica de treinador. Mas, em termos de visualizar jogo, fazer mudar o jogo, por exemplo, numa substituição, no intervalo de jogo, eu acho que o Vanderlei estava um pouco acima dos outros, né? O Vanderlei, em termos de chamar, né, a atenção, posicionar, mudar você de um lado, mudar para o outro, em função de uma marcação mais deficitária, de um adversário onde tem, né, vulnerabilidade de um lado e do outro. Isso é a visão que ele tinha. A gente muitas vezes se surpreendia que se naquele calor do jogo, o jogo se jogava e ele chegava no vestiário e falava, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e a coisa dava tão certo, e falava, pô, mano, por que a gente não tinha visto isso antes? E cada um tinha isso como um perfil, e esse perfil do Vanderlei sempre chamou muita atenção, né? Com o Parreira já era um pouquinho diferente. O Parreira era muito a questão do treino. O treino do Parreira era muito bom, ele corrigia nos treinos, né, as dificuldades e os problemas que nós tínhamos em jogos anteriores, ele via no treino, ele corrigia muito isso também. Então, são situações que de treinador para treinador tem um pouquinho de diferença aí nessas situações, entendeu? E no Bragantino, o Luiz Miller jogou com outros jogadores tão importantes, como o Ney, o Ney Pandolfo, jogou com o Mauro Silva, o Ivaí. O time, eu acho que posso colocar nessa lista. Tem tanta gente boa. Mas Gil Baiano, Birubiru. Mauro Silva. Mauro Silva eu falei já. Na realidade, nós temos uma meia dúzia aí que foi para a seleção, né, Fábio? É verdade. O Gil Baiano, o Mauro Silva, foi o Silvio, o Mazinho, né? Quem mais? Acho que o João Santos chegou aí para a seleção, se não me engano. Tem um pessoal, os jogadores que acabaram com os títulos, né? Acabaram aparecendo um pouco mais, né, que outros, mas eu não tive a oportunidade, vamos dizer assim, de jogar na seleção, porque nessa época o Bragantino ganhou praticamente tudo aí. Em vez de eu permanecer, eu tive uma oportunidade de ir para o Japão. E a saída do Japão ofuscou, vamos dizer assim, um pouco essa minha trajetória, porque em 90 quando eu tive que ir para o Japão, vamos dizer, porque tinha a janela, né? Eu tive que sair antes de finalizar o Paulista de 90, onde a gente foi campeão. E na época que eu saí, eu era o artilheiro do campeonato. Só que faltava ainda 4, 5, 6 jogos, e o artilheiro ficou com 2 gols a mais do que eu. Então, eu tinha a possibilidade de ser o artilheiro do campeonato, e campeão paulista e artilheiro. Então, eu tinha uma possibilidade muito grande. Normalmente, a gente vê, né, jogadores que chegam nessas conquistas e acabam indo para a seleção. Então, eu poderia ter ido junto com esse pessoal que foi em 90 e 91 para a seleção. Mas houve a opção do Japão, acabei indo para lá e foi também uma ótima opção. Tive uma carreira interessantíssima, outra cultura no Japão, a gente aprendeu muito indo para lá também. Foi campeão da Copa do Imperador pelo Cerezo Osaka. Eu tenho duas curiosidades. Gamba Osaka. Eu já estou misturando tudo aqui. Tem o adversário lá. Você achou que eu tinha sido campeão pelo Corinthians? Não, foi pelo Palmeiras. A rivalidade lá, Gamba e Cerezo, é enorme. Como eu não gosto de confusão, eu tenho duas curiosidades. Primeira curiosidade: você comprou o carro do Vanderlei Luxemburgo quando ele começou a carreira no Bragantino? Porque ele vendia uns carros meio batidos.
Na realidade, Ele tinha uma, se- ele tinha uma concessionária que chamava assim, Salvei do lixo Luxemburgo. ele pegava carro sinistro, né? Que fala. Carro batido, do sinistro. Ou batido, ou roubado. Então, tem um lance que o pessoal adquire nos leilões, né? Ele fazia muito isso e quase que 100% dos jogadores na época adquiriram carro com ele. Quem pegava os carros pior, depois tinha a reclamação, né? Que ficava tudo meio torto, o pneu só gastava de um lado, tinha alguns probleminhas. Você não comprou nenhum carro dele, aquelas Brasília? Não, isso foi mais o Birubiru e o Gil Baiano que tiveram alguns probleminhas com ele. Sim. Agora, Luiz Miller, já que estamos falando de curiosidade, por favor, escalhe o time do Gamba Osaka, campeão japonês. Qualquer nome que eu te falar, você vai achar que é verdade. Então, Jorge. Pior que eu tenho alguns amigos, até hoje, que a gente se comunica pelo Facebook e tal. Alguns trabalham com futebol ainda, fazem parte das empresas lá porque o futebol, na época que a gente foi para lá, a gente foi meio que pioneiro lá, né? Eram empresas, né? Um era vamos fazer propaganda. A empresa que eu fui fazia televisão e videocassete, que era Panasonic, né? Que era Matsushita Electric, mas dentro da Matsushita tinha Panasonic, tinha National e tinha outros times que era carro, outro era Mitsubishi, Yamaha, Honda, todos esses times eram vinculados a grandes fábricas, né? E depois de 2 anos lá profissionalizaram e hoje são esses times. O futebol está muito evoluído lá, até mais, eu diria, aqui no Brasil, pela questão de planejamento, organização, essa coisa toda. O futebol, graças a Deus, lá evoluiu muito em cima daquilo que a gente pegou no início lá, que era um semiprofissionalismo, né? Então, são situações que a gente viu a evolução e fez parte desse crescimento aí no futebol lá. Eu quero falar também do Japão, do futebol japonês, ô Luiz, mas antes, voltando ao Luxemburgo. O Luxemburgo também tem uma empresa de factoring, né, na época, que também emprestava, tomava dinheiro, dava um rolo desgraçado, hein? O popular, como é que chama? Eu estava com a palavra na boca. Agiota. Agiota, Dava um problema, hein? Hoje mas ele era um técnico. Pode falar. Não, tô falando, hoje é facto para não dizer a palavra antiga, mas é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Empresta agora, juro, mais agiota que são os bancos hoje, então não tem muito o que fazer, né? Nossa, e o governo, o que cobra da gente? Né? O que cobra da gente é o governo. Agora, realmente, como treinador, é extraordinário, excelente. Eu falava, isso que você falou, rapaz, eu trabalhei muito. Trabalhei, quando eu falo, cobrindo times, né? Cobri o Palmeiras quando ele chegou, o próprio Bragantino, que era a sensação da época. E trabalhei muito no São Paulo, às vezes, cobrindo o Tele Santana, treinos do Tele. E eu dizia... eu não tive a felicidade de trabalhar com o Tele, entendeu? Então, por isso que eu não posso falar do Tele, que eu não tive a felicidade de trabalhar com ele. Dos que eu trabalhei, eu fiz uma comparação do Parreira, do Vanderlei, dos que eu conheci, né? Então... Agora, você tem toda a razão quando você fala uma coisa. Por isso que eu ia até complementar. Eu via treinamento do Tele, via jogo do Tele e via do Vanderlei Luxemburgo também. Jogo e treinamento. O Vanderlei, na hora do jogo, era mais cerebral que o Tele. O Tele era mais igual ao Parreira, como você falou. O Tele treinava até a substituição. Ele fazia um time pronto para o jogo e já se preparava até para mudar alguma coisa, mas tudo no treino. É claro que era um grande visionário, um cara que gostava do jogo bonito, mas na hora do jogo, tanto é que quando havia aquela parada técnica, o Luxemburgo dava um show. E até hoje é um cara que conhece muito futebol. E, na verdade, ele foi muito perseguido, muito subestimado, até por gente da imprensa, mas é um treinador extraordinário. E outro que você citou, que eu achava genial, que também coloco num patamar muito alto, Enio Andrade. Muito bom treinador. Excelente. É diferente também. Você tem razão. Visão de jogo, né? Esses caras, ele destrinchava o jogo em 5 minutos para você, o que estava acontecendo, o que ele precisava fazer para, enfim, tirar proveito do que ele já tinha visto de deficiência de um adversário naquele momento, né? Então, essa é a diferença.
O Enio, o próprio Vanderlei tinham essa característica, né? De visão de jogo muito boa, direcionava para a gente como atleta, ele deixava meio caminho andado, vamos dizer assim, para a gente usar, né, a característica em cima de uma dificuldade que o adversário tinha, entendeu? Você chegou a trabalhar com o Sininho ou não? Selinho não, também não. Também era genial. Agora, viu, no Japão, como é que te chamavam? Luiz Miller-san? Miureru. Miuriro. Lá não existe a letra L, né? L. Ah, sim. Então o L fica R. E aí fica, em vez de Miller, fica Miureru. Os L's eram trocados por R's, entendeu? Então ficava de chavavo lá, não entendia nada, mas vamos, segue assim mesmo. Então, eu estive no Japão 2 vezes, no Mundial do Santos, que o Santos tomou de 4, passou uma vergonha lá diante do Barcelona, sim. Eu como santista. O Edu Dracena foi fazer a primeira falta no Barcelona no segundo tempo. Falei, pelo amor de Deus. Não viram a bola, coitado. Claro, não viram mesmo, nem nós. Né? E depois com o Corinthians em 2012. Eu fiquei apaixonado pelo Japão. Eu só não volto porque é muito longe, é muito caro. Apaixonado pelo Japão ou pelo japonês? Não, pelo Japão. O país é maravilhoso. Depois de 2 só embolias... só para esclarecer. Não, deixa eu só explicar, Seródio. Depois de 2 embolias pulmonares, é melhor evitar viagem longa de avião. Mas, às vezes, eu conto algumas coisas aqui do Japão, e eu fiquei pouco tempo lá, coberturas de 20, 25 dias as 2. Você viveu lá. É claro que lá também tem defeito. Mas eu falo aqui que o Japão está uns 200 anos na nossa frente, né, Luiz Miller? Acho que 1000, né? É completamente diferente. A cultura é magnífica. O que a gente passou, eu fui com minhas filhas com 6, 7 anos de idade, e o que elas aprenderam, a educação, né? Respeito, aquele respeito com os mais velhos, a organização, tudo funciona. É um absurdo você ir num ponto de ônibus e ter os horários que os ônibus vão passar. E se você chegar 1 minuto depois, o ônibus já passou. Então, imagina isso, né? Nosso ambiente aqui, a gente não entende como é que isso funciona. E vivendo lá, você chega vendo tudo isso e fala, realmente, eles são muito mais na frente. Tanto é que a gente foi para 90. Quando eu fui para lá, inclusive eu fui com o Dario Pereira, a gente jogou junto lá no Gamba. E na época, quando eles vieram contratar a gente, eles falavam assim, não, a gente está começando um projeto que daqui a 10 anos nós vamos fazer a Copa do Mundo de futebol. Eles estão brincando, o futebol no Japão é amador e daqui a 10 anos vocês querem fazer Copa do Mundo? E foi realmente o que eles fizeram. Organizaram, fizeram que em 2002 fizeram, junto com a Coreia, a Copa do Mundo. Então, por aí você vê o quanto eles são, né, organizados, o quanto eles colocam a situação, projetando lá na frente uma situação, não é imediatismo, né? É uma coisa muito bem planejada, uma coisa muito bem, né, organizada. E essa foi uma das situações que a gente sentiu muito lá nessa convivência, né? A cultura deles é milenar, não é uma coisa, né, nova, é uma coisa que vem de anos e anos, milhões, né? Enfim, e isso a gente, a partir do momento que conhece, a gente vê o quanto que a gente precisa ainda evoluir como um povo, como um país, enfim. Infelizmente, a gente não vai ver, né, que a gente já está numa situação aí que não vai dar tempo para a gente evoluir nem 10% do que é um Japão hoje. É verdade. Só uma coisinha, viu, Seródio? Só complementando, eu estava lá num treino do Santos e o Muricy Ramalho tinha mania de treinar à noite, porque ele achava que os jogos seriam à noite, com 3 graus abaixo de zero, né? Ele ia fazer o treinamento, aquele frio maldito, que você sabe bem como é que é. E num dos treinos, para gravar boletim, eu tirava as luvas, porque eu não tenho o costume aqui no Brasil de usar luva. Não conseguia abrir o microfone. Aí eu tirei e deixei do lado. Aí fiz tudo o que tem que fazer, entrevista aqui, entrevista lá, e fui embora. Peguei o ônibus da imprensa e fui embora voltando para a Toyota. Aí chegando lá, falei, caramba, amanhã eu vou acordar bem de manhã e vou comprar um novo par de luvas, porque perdi aquela. Aí tinha um japonês que era o nosso guia, falou assim, não, fica tranquilo. Amanhã vai ter treino lá, amanhã à tarde, amanhã à noite, no caso, e você pega as luvas. Eu falei, sim, mas ficou lá na cabine, lá. Não, fica tranquilo, você vai pegar as luvas. Vai estar lá. Miller, voltei, estava até com gelo em cima.
Quer dizer, aí quando eu conto isso aqui, os caras falam que eu sou mentiroso. Ao respeito, né? Sim. O E cara aquela perdeu, ele vem história, buscar. não é seu, ninguém toca. Eu usava muito bicicleta para ir em mercado, né? Ia na bicicleta, saía, deixava a bicicleta na frente, sem cadeado, sem nada. Muitas vezes a gente ia de guarda-chuva, deixava do lado, entrava no supermercado, saía, o guarda-chuva estava lá, e ninguém mexia. O que não é seu, ninguém mexe. Não é seu, não posso mexer porque não é meu. Não é meu, eu não mexo. Essa é a cultura, né? O que é seu, o que é do outro é do outro. Não é para se mexer no que é do outro. Imagina isso, né? A gente transportar isso para a nossa realidade aqui, infelizmente. Aí eu vou falar exatamente disso, do choque cultural, porque o Luiz Miller foi campeão no Gabosaka, tal, passou um tempo, voltou para o Brasil e deixou de comer sushi para tomar cupuaçu em Belém do Pará e ser campeão paraense pelo Remo. Você Aliás, acha que pode? primeiro da competição. Você fez gol no Repá, não? Vai. Todo o reparo que eu joguei lá, eu fiz gol. O homem do Repá, você sabia disso? Opa! Sabia, artilheiro. É um dos Como maiores você jogadores da falou, história do time. imagina o contraste, né? Se sair de um Japão e ir para Belém do Pará. O problema é que eu fiquei lá 4, quase 5 anos, e você acaba sendo, vamos dizer, esquecido, né? Quando eu voltei para cá, eu tinha 34 para 35 anos e aí as pessoas não lembravam mais. E aí ficou difícil de arrumar logo que eu cheguei time para jogar. E aí o Pepe era treinador do Remo. E aí o Pepe tinha amizade com o Toninho Carlos, Toninho Silva, empresário. Aí Toninho Silva, o Pepe precisa de um atacante. Quer ir para Belém? Eu falei, nossa, não vou, muito longe. Quero ficar com a família, aquela conversa toda. Mas aí foi apertando as situações, não tive mais opções, acabei indo. E pior que foi maravilhoso Belém. Belém porque eu te fiz um desempenho lá muito bom. Como falou o Fábio, fui campeão lá, fazendo gols no primeiro turno contra o Paysandu, na final também, e o povo lá é apaixonado por futebol, assim como o Nordeste todo, né? Recife também, onde eu tive um desempenho no esporte lá maravilhoso também. Até hoje, quando você vai, passa na cidade, todo mundo reconhece, apesar do meu cabelo estar quase igual, né? Mesmo assim o pessoal reconhece, enfim, é um povo maravilhoso. E tanto é que eu tive um desempenho tão bom no Remo, que eu acabei vindo para o Santos, depois, para a indicação do Pepe, do pessoal do Santos, que tinha um relacionamento, eu acabei vindo para o Santos pelo meu desempenho. Eu joguei meia dúzia, 10 jogos lá, tinha feito quase 20 gols, né? E aí vim para o Santos depois de ter feito toda esse, vamos dizer, 8 ou 80 em termos de cultura aí de Japão para Belém do Pará. Entendeu? Saiu do frio para o calor, né? Que beleza. Quartarolo, até para não perder a oportunidade, o Luiz Miller estava falando do fato de ser reconhecido até hoje em Belém do Pará, é como você. Você foi para Belém do Pará lá fazer uma cobertura de Copa dos Campeões, até hoje é reconhecido, tem um monte de moça lá que lembra de você, umas crianças também lembram muito de você. Chama até de papai, eu sei disso, eu sei disso. Obrigado, viu, Fê? Obrigado, viu, Deixou Fábio umas Cerotti? encomendas lá, Vê se pode, Luiz Miller. Ele disse que é meu amigo. Em público, Depois eu assim, te não pode conto o que falar, ele né, fez Contador? comigo. Não pode, isso não pode falar. Mas é que ele tem raiva de mim, porque eu fui padrinho de casamento dele, e ele ainda está reclamando. Fui padrinho de casamento. Rapaz. Tá. Ó, ô Luiz Miller, Oi. só uma pergunta que eu vou te fazer. Você encerrou a carreira no meu Santos ou ainda foi jogar em outro lugar? Não. Depois do Santos, que eu tive 2 anos no esporte lá, muito bom. Bicampeão. Bicampeão lá no Sport Recife. Depois do Santos, eu acabei saindo, porque no Santos, você sabe, até hoje tem o lance como é que chama? Da juventude, né? Eu fui meio que discriminado do Santos por causa disso. Eu era um jogador já com certa idade, 34, e a torcida meio que não aceitava, porque Santos sempre foi, né, característica de botar a garotada para jogar, né? Eu acabei jogando e senti uma certa discriminação e preferi sair.
E nessa saída eu fiz 2 anos maravilhosos lá no Sport Recife ainda, né? Depois do esporte voltei, joguei um paulista na Portuguesa Santista ainda. E aí em 99 eu joguei o último ano, vamos dizer assim, teoricamente, eu joguei na Ponte o primeiro semestre e no segundo semestre encerrei aqui mesmo no Bragantino. Em 99 entrei, vamos dizer, só joguei no século passado, não quis jogar nesse século não. Tá certo. Outra coisa, o jogador com a sua característica, com a qualidade que você tinha, hoje você jogaria em que tipo de time, por exemplo, na Europa? Minha Nossa Senhora, a gente, pelo jeito de se jogar, eu acho que em vários, né? Porque a característica que eu tenho é praticamente o futebol moderno hoje, que é velocidade e técnica, né? Então, você tendo esse perfil, você acaba jogando em vários times aí da Europa, com certeza. Eu acho que é o si do futebol, mas eu falo pela característica. Se eu fosse ter oportunidade ou não, é uma outra situação, né? Mas eu acho que e a própria condição de trabalho hoje, condição de treinamento que se tem hoje, você acaba evoluindo muito todas essas questões, né, técnicas, né, do futebol. Então, o futebol hoje mudou muito a questão da intensidade, né? E eu era um jogador muito intenso, né? Por isso que eu me adaptava a várias funções, porque eu tinha intensidade, né? E a intensidade, o que nada mais é, e fazer as coisas rápidas, em velocidade. E eu sempre tive essa característica. Então, eu acho que eu teria essa facilidade de jogar pelo modo que se joga futebol hoje na Europa também. Não só na Europa, mas no Brasil. É lógico que na Europa hoje há esse contexto, porque futebol na Europa, mas tudo nada mais vem a ser do que dinheiro, né? Tudo é questão monetária. Por isso a Europa, eles são muito mais organizados na questão de montagem de clube, de administração, vamos dizer assim, e conseguem sempre levar os melhores jogadores do mundo. Você vê os 10 melhores times da Europa hoje são seleções mundiais, né? Dificilmente tem 3, 4 do próprio país. E quando tem 3, 4 do país, são jogadores da seleção do país que eles estão jogando. Então, essa é uma diferença muito grande que a gente vê para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje ele é só formador para lá, porque chega uma hora o dinheiro leva. Né? A não ser o Flamengo, que foi diferencial por várias situações. Primeiro, o aporte financeiro foi maior, uma administração competente desde o seu presidente anterior, que pagou todas as dívidas, e agora ficou fácil para administrar. Ficou fácil assim, acabou-se as dívidas, onde a justiça pegava tudo praticamente para ela, foi pago essa questão e agora o aporte eles administram melhor, né? Em cima de uma leitura inteligente do mercado. Trouxe uns 4, 5, 6, se eu não me engano, jogadores que tinham disputado vários anos já a futebol europeu, com um treinador europeu e encaixou no futebol brasileiro, acima de todos os outros times nessa situação. Questão financeira, questão da característica dos jogadores que retornaram, alguns brasileiros que lá estavam retornaram, né, e outros estrangeiros com potencial. E com o perfil de um treinador de lá, que já, né, e com esses jogadores adaptados à forma de se trabalhar na Europa. Trouxe para cá, houve um encaixe e por isso que acabou ganhando aí praticamente tudo que disputou. Até para encerrar da minha parte, agradecendo muito a tua participação, Luiz Miller. Você não sabe, mas eu joguei bola também. Pela minha característica, eu só jogaria hoje na Europa se fosse um Barcelona, um Real Madrid, Liverpool. Até porque eu nunca joguei nada e preciso que o time faça algo por mim. Agora, Luiz Miller, eu queria que você falasse a respeito da carreira de treinador. O que aconteceu? Por que não deslancha, Luiz Miller? Rapaz, vou falar para você, Fábio, não é que não deslancha. A gente tem algumas, né? Futebol hoje está complicadíssima a questão de você ter, como vamos falar assim, conhecimento de pessoas mais influentes no meio, né? Para a gente ser mais claro aí, você tem que ter as costas quentes no sentido de ter um conhecimento com empresários fortes que possam trabalhar o seu nome para você poder trabalhar em situações maiores e melhores. Eu demorei muito tempo para ser treinador principal, trabalhei muito tempo com o Roberto Fernandes, 7, 8 anos como auxiliar dele,
em Atlético Paranaense, em Náutico, em times importantes da Série B e da Série A, e fiquei esse tempo todo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar como principal, eu também já trabalhei, fui campeão lá no Fortaleza, trabalhei no Botafogo aqui, São José, São Bento, enfim, principalmente em São Paulo. Só que chegou um momento agora que a CBF meio que, vamos dizer assim, criou um perfil complicado, né? Porque para você ser treinador, você tem que ter uma carteirinha, e se você não tiver a carteirinha, você acaba não podendo trabalhar. Então, eu estou tendo esse problema. A carteirinha, para se tirar, tem uma questão, primeiro, de tempo, que você tem que ficar 15, 20 dias confinado, teoricamente, lá no Rio de Janeiro. E, além da questão do tempo, tem a questão financeira, né? Os últimos clubes que eu trabalhei, infelizmente, não consegui arrecadar o que eles pedem para a gente tirar essa carteirinha de 15 dias. Então, eu tenho praticamente aí 40 anos de futebol, entre atleta e treinador, e, infelizmente, se eu não tiver 15 dias de curso lá, eu não posso mais exercer a minha profissão. Então, infelizmente, o futebol está indo para um caminho aí bem mais teórico, e a gente, vamos dizer assim, lamenta, mas vamos ver se eu consigo ainda, dentro de um projeto mais curto, fazer com que eu possa tirar essa licença, senão, infelizmente, eu vou ficar uma questão mais em segundo plano aí dentro do futebol, ou nem mais participar desse contexto global aí, vamos dizer assim. Olha, o que me chama a atenção, né, Luiz, meu meio xará, é que hoje está tudo digitalizado, né? Hoje nós estamos falando de uma forma, você em Bragança, o Fábio Seródio está na praia, que está Guantánamo, está confinado por lá. Eu estou aqui em São Paulo, na freguesia do Ó, ou seja, e nós estamos fazendo um programa, né, juntos, um olhando para o outro, conversando, como se estivesse lado a lado. É claro que no estúdio seria diferente. O que eu estou querendo dizer? Esse curso da CBF, eu acho um curso meio mandrake. Primeiro, parece aqueles cursos que o cara, para ser jornalista, tinha que fazer um monte de curso. O cara que já está, o cara que tem experiência, o cara que tem uma formação, o cara já tem que estar com a carteirinha. Pode fazer um curso de uma semana, rápida, mas por internet mesmo. A gente brincava, viu, Luiz Miller, quando discutia a regulamentação dos radialistas e dos jornalistas, que não podia ser assim. Quem estava no meio, quem provou que estava no meio, quem trabalhou, quem fez o trabalho, aliás, que passou a ser referência para os outros, como você é, a verdade é que esse pessoal é que tem que ser o professor. Do jeito que eles queriam fazer, e por isso que eu vou falar, por analogia você vai entender, eu falava assim, gente, do jeito que vocês querem a profissão de jornalista e radialista, se o Shakespeare ressuscitar e chegar na Folha de São Paulo, vão falar, você não pode escrever aqui. Cadê sua carteirinha? Escrevia pouco Shakespeare? O Jorge Amado, não. Você não pode escrever nenhum texto aqui no Estadão porque você não é sindicalizado, porque você não fez o curso. É o que está acontecendo com você. O cara que está 40 anos no futebol, conhece futebol por dentro e por fora, conhece o futebol no banco como assistente, como treinador, como jogador, sabe olhando para o cara o que ele está sentindo, trabalhou com grandes treinadores, com certeza aprendeu com todos eles, aí tem que fazer um curso da CBF com gente que não viveu nada disso e vive de almanaque. Então, tem que mudar isso. Tem que ser assim, presencial, tudo bem, tem que uma ou duas vezes no Rio de Janeiro, apresenta, mostra a cara, ok. Mas o resto por internet. Nós estamos na época da digitalização e ainda mais desse confinamento. Eu só lamento essa posição e, além de tudo, é um curso caro. Devia ser um curso barato, porque dizem por aí, acho que ainda é, que esse aqui é o país do futebol, não é, Luiz Miller? Pois é, Cortálio. Infelizmente, as coisas, como dentro do modernismo, tem as coisas que a gente não entende e não compreende, né? Eu muitas vezes já, em algumas situações da imprensa, já falei, e não tenho medo nenhum de colocar essa ideia e o meu pensamento, porque você comparar uma pessoa, não por mim, uma pessoa que tenha em qualquer ramo 40 anos de experiência, no nosso caso, dentro e fora, enfim, do futebol, contra um menino que se formou numa faculdade e vai lá e fica 15 dias e adquire a carteirinha, ele tenha mais condição de ser um treinador do que eu. Né? Eu não sei os parâmetros aí, como é que se formam, como é que se lê essas duas situações, como você falou. Não é possível que o Jorge Amado ele não vai ser respeitado
né? Enquanto o menino que se formou na faculdade vai lá, por causa da carteirinha, o que ele vai escrever vai ter mais fundamento do que um escritor já com renome. Não que eu possa... Agora, a questão, eu também sei, eu também acompanho e faço cursos, né? Da Universidade do Futebol, por exemplo. Eu fiz curso, fiz gestão, fiz um monte de coisa para, mas a carteirinha dentro desses cursos não vale nada. Ou você faz a CBF ou você não trabalha. Então, né, aquela história de monopolizou, né, você criou uma questão única, né? É lógico que querem copiar o que é da Europa, mas só que as carteiras, as licenças na Europa, o treinador tem várias e várias situações de ir passando ano a ano para se montando e fazendo. Aqui, em 15 dias, você adquire isso. Então, algumas coisas não pode ser nem 8 nem 80. A coisa tem que ser gradual, aquilo que você falou. Tem estágios e estágios, momentos e momentos, situações e situações. Você tem que ir adaptando a cada um dentro do que você já fez, o que você deixou de fazer na sua profissão. Então, eu acho que não pode ser simplesmente 15 dias e um aporte financeiro que vai te dar condição de ser um profissional e poder continuar a sua profissão naturalmente. Então, são situações aí que eu acho que nem só a CBF, as próprias federações têm que fazer uma releitura do mercado para você equalizar isso aí um pouquinho melhor. Não que a gente não precise se atualizar, pelo contrário, né? Eu tenho completa noção de que se você não tiver atualizado, você perde algumas situações de evolução, mas eu acho que tem que se equalizar essa situação, de não ficar simplesmente uma situação apenas. Você tem que criar polos, você tem que criar situações diferentes para você, em questão de evolução, queimar etapas que eu já queimei, enfim, tem 40 anos, alguma coisa eu já queimei, teoricamente, né? Então, você tem que ter alguns mecanismos aí de facilitar uma situação para quem já tem uma experiência maior, e não que você não precise ter essa questão da teoria, com certeza tem que ter, porque hoje em dia, né, a gente sabe como é essa questão da evolução, mas eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí para a gente poder... E outra, não sou só eu falo porque eu tenho um monte de amigos que estão na mesma situação, que não consegue tempo aí lá, porque muitas vezes para você fazer o curso você tem que estar desempregado. Por exemplo, eu que sempre estou trabalhando na A3 e na 2, esses campeonatos você tem que começar a trabalhar em novembro. Para começar o campeonato em janeiro, você já tem uma condição de jogo, porque são 4 meses de competição, você tem que começar a milhão, porque senão aquela questão de subir e descer. Só que nesse período lá só tem em dezembro. Dezembro você está em alta temporada, vamos dizer assim, de trabalho. Então você tem que deixar 15 dias do seu clube para ir lá estudar, para poder, enfim, são coisas que não conciliam, né? A gente imagina que isso poderia ser conciliado de algumas outras formas para todos os profissionais aí poder se adequar a essas novas situações. Até porque, né, Seródio, se o cara está dando um treinamento, manda um cara lá da CBF ver o treino, vai acompanhar o treino. Já percebe que o cara sabe trabalhar. E outra coisa, viu? Só para terminar da minha parte, você vai dar um abraço nele também na última pergunta. Um reitor de uma certa faculdade, universidade aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, há uns 10 anos, falou que eu queria ser professor de rádio e de jornalismo. E eu respondi, olha, doutor, eu não tenho formação acadêmica, eu sou um autodidata. Minha regulamentação veio através de lei, eu sempre trabalhei em rádio, jornal, mas eu não me sinto no direito, ou pelo menos com competência para dar aula. Aí ele falou assim, não, você tem o que muita gente não tem, você tem o notório saber, que é o que o Luiz Miller tem. Ele tem o conhecimento de causa, ele tem o notório saber. Eu nunca mais me esqueci disso. Falei, nossa, mas o senhor acha... Claro, você faz isso tranquilamente, você trabalha com isso, você sabe o começo, o meio e o fim. Você tem notório saber. Então, você pode dar aula, sim, senhor, mesmo sem ter a formação acadêmica, que é o que devia servir para o treinador. Mas o cara viveu, o cara é um autodidata. O autodidatismo também faz parte da escola. Por que os médicos, né, antes de ir para a luta, eles têm que fazer... Como é que chama? O que o médico tem que fazer? Estágio. Residência. Isso. Exatamente botar na prática o que ele aprendeu na teoria.
entendeu? Então, Sim. muitas vezes é a questão de, muitas vezes você não ter a teoria, mas a prática você já fez tudo o que foi passado lá. E você poder cortar esse caminho, muitas vezes, ele melhora muitas situações, né? Verdade. Vocês dois são pessoas inteligentes, eu sei disso. Vocês não foram buscar a cultura. Eu estudo mandarim e sei que a cultura brasileira é baseada naquele negócio de encontrar dificuldades ou criar dificuldades para vender facilidades. Isso está uma cultura que nós adquirimos há um bom tempo atrás. Obrigado, Luiz Miller, por participar do nosso programa. Um beijo no seu coração. Muito nos honra a tua presença. E, ó, se a CBF não te arrumar uma carteirinha, nós vamos dar um jeito, viu? Vamos fazer uma manifestação na rua para que a coisa melhore. Que é isso, Fabião. Obrigado, Fábio. Obrigado, Quartarolo, pela oportunidade aí. Até caiu aqui. E estamos à disposição aí. Qualquer coisa precisando, estamos aí à vontade. Só dá um alô que a gente participa novamente, tá certo? Foi Um ótimo, abraço aí para todos. Foi ótimo, Luiz Miller. Achei que o Fábio Cerotti tinha sumido de novo. Um abraço, meu caro Luiz Miller. Obrigado. Ocupamos bem o seu tempo, mas como eu costumo dizer para os meus entrevistados aqui, lá na Top, na Fox, de vez em quando, ainda bem que a gente conversou. Ganhamos 1 hora, não tinha nada para fazer hoje. Um abraço, Luiz Miller. Boa sorte. E é sempre muito bom conversar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que só engrandece a gente o dia a dia aí. Obrigado. Tá, Quase que chamou nós de velho, hein? Ia chamar nós de velho, viu? Nós somos, velho. A gente está na perna da volta. Luiz Miller, seja feliz. Se cuida, amém, meu amigo. A gente volta a conversar com certeza. Um abraço. Amém. Muito obrigado. Abração. Até mais. Aí está Luiz Miller. Grande jogador. Esse jogador tem pouca história, o Fábio Cerotti. Muita história e títulos também. Obrigado. Tchau, Quartarolo. Tchau, até a próxima. Foi mais uma edição com um personagem muito especial. Obrigado ao Frederico, nosso Fred Batalha, batalhando sempre, conseguindo ótimos personagens. Um abraço do Sérgio Oliveira pela nossa retaguarda. E, por favor, feche o programa, meu caro Fábio Cerotti. Não esqueça de visitar o nosso site www.futebolemredetudojunto.com.br. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto. E agora você também tem outras opções, como Spotify. Você pode acompanhar a gente no banheiro, no motel, dirigindo. É fácil. O Futebol em Rede está de portas abertas para você. Venha para a rede você também. Tchau! Venha! Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.